A gente estava falando sobre, a gente tem conversado muito sobre toda essa pandemia e quando a gente tem feito esses programas, a gente não tem feito com a intenção de ser um alarmismo infrutífero, nada disso, mas para que a gente possa conhecer, para que a gente possa se fiar naquilo que a ciência nos fala, né? A minha preocupação sempre é essa ciência de WhatsApp, né? Isso é um perigo, é o que tem feito essa pandemia crescer muito. Essas coisas, notícias que se passam por WhatsApp. Eu convido você não a olhar o WhatsApp, eu convido você sempre a ouvir os especialistas e os cientistas. Por isso a gente só traz gente de renome e realmente ligada à ciência para que você possa conhecer. Nosso assunto hoje é o caso de Covid em crianças. Eu acho que é muito importante você saber, você que é mãe, pai, avô, avó, saber sobre isso. Acompanhe esse VT e depois nós vamos falar com uma médica infectologista cientista. O número de crianças com menos de 10 anos que precisaram ser internadas por causa de Covid-19 neste ano no Brasil dobrou e acendeu o alerta vermelho entre os profissionais de saúde. Hospitais públicos e privados do país registraram aumento de até 100% dos casos e internações dessas faixas etárias. Segundo o Centro para Controle de Doença e Prevenção, a incidência de Covid-19 entre crianças é menor que em adultos e os casos são de menor intensidade. Mesmo assim, elas não estão imunes à doença. Apesar de serem menos propensas a evoluírem para formas mais severas, crianças têm risco aumentado para a síndrome inflamatória multissistêmica. Os hospitais de São Paulo têm notado também um aumento da necessidade de intubação, ao contrário do que ocorria no início da pandemia e antes do surgimento das variantes locais. Uma em cada 3 crianças internadas por Covid-19 necessita de cuidados em unidade de terapia intensiva, ou seja, a UTI, e pode desenvolver inúmeras disfunções. Saiba mais sobre este assunto no Papo Reto de hoje. Muito importante a gente conhecer, a gente aprofundar nesse assunto. Mais uma vez eu falo, aqui na Rede Vida e também aqui no programa Bendita Hora, a gente não trabalha com essa questão de achismo ou de notícias de internet, nada disso. A gente traz aqui, são cientistas, né, pessoas que têm o que dizer para você. Por isso eu recebo aqui hoje a doutora Cláudia Maruyama. Ela é infectologista do Hospital San Gennaro, médica infectopediatra, né? Uma médica que tem um trabalho maravilhoso em MBA, em gestão em saúde e controle de infecção hospitalar, especialista em pediatria e infectopediatria pela Santa Casa de São Paulo, né? Eu recebo com muito carinho, lisonjeado, recebo a doutora Cláudia. Seja bem-vinda, doutora Cláudia. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pelos elogios. Eu fico muito lisonjeada de a gente poder compartilhar as informações. Doutora, eu já vou começar perguntando para a senhora. No começo, a gente tinha uma noção, e também aquilo que era passado, que o risco de morte, aliás, o risco das crianças contraírem e chegarem a óbito com a Covid era quase zero. Era mais ou menos uma estatística. A gente via no começo alguns especialistas dizendo que as crianças elas tinham maior resistência. Mas o que a gente tem visto é que a gente tem visto muitas crianças sendo infectadas pelo coronavírus. Mudou alguma coisa? O vírus ficou mais forte? O que está acontecendo, doutora? Não, vamos lá. É assim, a partir do momento que a gente tem um aumento absoluto do número de casos no país, a gente vai ter um aumento de casos conforme as faixas etárias, né? Então, a gente teve um aumento aí de casos em crianças, porque a gente, no global, na taxa global, a gente teve um aumento aí das infecções no país. Porém, a faixa etária pediátrica, ainda ela tem um menor acometimento de toda a faixa etária que a gente tem visto aqui de infecções. O que a gente observa, inclusive saiu uma nota técnica pela Sociedade Brasileira de Pediatria agora no dia 17 de março, que foi feito um levantamento desde o primeiro caso em fevereiro do ano passado até o dia 1º de março desse ano, que o número de hospitalizações e de letalidade na faixa pediátrica, ela diminuiu.
pelo Covid, né? A gente sabe que em termos de infecção, ela acabou tendo sim um aumento, porque, como eu acabei de falar, a gente teve um aumento global, né, das infecções. Mas ainda em termos de letalidade, de hospitalização, a gente teve uma queda com relação a esse ano, né? A gravidade ela foi menor. Uma coisa que a gente tem que entender que as crianças, sim, elas podem se infectar, elas podem evoluir para casos graves, mas numa menor proporção do que os adultos. E elas também elas têm uma menor importância na cadeia de transmissão. Então, um adulto, ele tem uma facilidade maior de contrair a doença com outro adulto do que de uma criança para um adulto. Nossa, essa informação da senhora é importante, porque é uma informação da ciência e é importante para a gente saber. É importante porque, então, houve uma diminuição. E essa diferença que a senhora faz é importantíssima. A questão da letalidade e da infecção, né? Ou seja, aliás, a letalidade e a hospitalização, né? A letalidade e a hospitalização, elas diminuíram. Agora, a infecção significa que elas, ou por estarem mais expostas, elas chegaram até a ser infectadas, né? Sim, a gente teve, sim, é esperado, né? Como a gente está, né, nesse novo boom das infecções desde o começo do ano, então é esperado, sim, que em números absolutos, todas as faixas etárias, elas vão ter um aumento, né? Porque os adultos, a gente sabe que a taxa de isolamento, ela tem caído, então a gente sabe que a infecção, a velocidade de infecção, ela tem aumentado, né, de contaminação para todas as pessoas. Mas isso é importante a gente só ressaltar que a taxa de hospitalização e de letalidade, ela diminuiu. Uma coisa importante também, padre, nesse momento, a gente está entrando em outubro, a gente está entrando no outono. Então, a gente começa agora a ter as transmissões de outros vírus respiratórios. Sim. Então, existe uma doença chamada bronquiolite que causa uma dificuldade respiratória na criança, que ela é muito parecida com os sintomas do Covid. Então, o fato da criança começar agora a apresentar esses sintomas não significa que ela é igual à Covid. Ela pode ser de outros vírus respiratórios também. Então, e a gente já tem observado aí desde o começo de março já algumas internações para bronquiolite, que também leva a síndrome respiratória aguda grave, mas que não é pelo Covid. Importante. Doutora, as crianças são mais resistentes mesmo à infecção do Covid? Tá, não é que elas são mais resistentes, padre. A gente tem observado que os casos, eles tendem a ser mais leves. Tá. A gente não tem ainda nada muito robusto, né, em trabalhos para a gente falar o porquê que eles têm esse papel menor na cadeia de transmissão. Sim. E também por os casos normalmente serem mais leves. Mas acredita-se que o vírus, ele gosta de um receptor, né, um receptor específico, que ele é muito mais predominante nos adultos. Sim. Então, uma das teorias que se acredita que a criança evolua para quadros mais leves seja por isso. Doutora, e a questão assintomática, geralmente a gente diz, as crianças são assintomáticas, por isso o cuidado quando visitar os avós, ou mesmo na escola. Esse fato, procede? Elas podem estar infectadas e serem assintomáticas? Sim. O fato delas terem sintomas mais leves, elas têm uma maior proporção de sintomas mais leves até chegarem a ser assintomáticas. Né? Então, assim, todo o cuidado de contato com as pessoas mais vulneráveis, por exemplo, idosos ou pessoas que têm outras comorbidades, precisa manter a atenção. Porém, uma coisa muito importante, como a gente já começou a conversar, como as crianças, elas têm uma probabilidade menor de transmissão do vírus do que os adultos. Interessante. Tá? Doutora, e essa questão dos fatos de serem assintomáticas é o grande empecilho para essa volta às aulas? É isso que se leva em conta, né? De repente, para não se espalhar mais? Não. Né? O que a gente tem visto em diversos trabalhos, em outras experiências, né, pelo mundo, a gente percebeu que sim,
tivemos histórias, relatos de casos de pequenos surtos nas escolas, né? O que foi observado que na maioria dos casos o surto começou sendo transmitido por adultos e não as crianças para os professores, e sim os adultos para as crianças. Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente tem uma velocidade de infecção muito grande, a gente tem que realmente pensar como um todo, da gente aumentar o isolamento. Então, nesse momento, quando foram suspensas as aulas novamente, foi realmente pelo contexto do país, né? Então, isso realmente para a gente poder tirar as crianças de circulação, e não é só as crianças. As crianças, elas precisam ser levadas pelas escolas por um adulto, né? Tem o transporte escolar. A gente está falando de um país que ele tem uma grande desigualdade social, então a gente está falando de escolas que, sim, podem ter todas as medidas sanitárias, mas outras escolas que às vezes não têm a água suficiente, o álcool suficiente. Então, a partir do momento que a escola tiver segurança, com as medidas sanitárias adequadas, que isso ela é válida para qualquer faixa etária, independente do tipo de variante que a gente tem até o momento, a gente sabe que as orientações de higienização, distanciamento e uso de máscara ainda é a melhor prevenção. Se a escola estiver adequada para isso, a gente sabe que a gente vai poder mandar as crianças com segurança. Que beleza. Doutora, eu só vou fazer uma pausa, bem rapidinho, só para dar um recado. Eu vou pedir licença à senhora e eu já volto. Gente, olha, é por isso que é bom conversar com gente inteligente e com gente que sabe. Isso que é bom. Olha que interessante, nós estamos conversando, falando sobre o aumento dos casos, mas a doutora Cláudia está nos dizendo e nos deixando muito bastante tranquilos até em relação a isso, porque a gente tem uma diminuição da internação, da letalidade, claro, aumentaram os casos, mas a gente tem aí uma notícia boa, E mesmo as doenças, né, respiratórias, que nesse tempo se acomete. Doutora, vou começar a perguntar para a senhora, e a vacina para as crianças, como é que isso vai funcionar? As crianças serão ou não vacinadas? Sim. Para a gente ter a liberação de qualquer vacina, é necessário que tenha os estudos antes. Então, a gente já tem alguns laboratórios que já iniciaram com os estudos para crianças. Então, a gente sabe que as vacinas vão ser, sim, liberadas, mas a gente ainda não tem uma data. Sim. Doutora, e a questão os cuidados que a família deve ter com a criança infectada? A criança não pode ficar sozinha dentro de um quarto, né? E você não pode passar a comida pela porta, como geralmente acontece quando uma pessoa está isolada. Qual o cuidado que uma família, mesmo que mãe que vai deixar a criança sozinha, qual o cuidado que deve ter com a criança infectada? Então, é bem isso, né, padre? A gente tem essa particularidade da faixa etária que a gente não pode deixar a criança isolada. Então, na verdade, a família inteira vai ter que ser isolada, né? Porque a gente está contando aí que todos, caso os pais não sejam positivos, mas eles são contactantes de um caso positivo. Então, essa família, todos vão ter que respeitar o isolamento, eles não vão poder ficar saindo, vão ter que respeitar o isolamento aí de 10 a 14 dias. A criança, quanto mais evitar o contato direto com a criança, a não ser, lógico, nos momentos que se faz necessário. Sim. Se for na hora do banho, na hora da alimentação, manter sempre o ambiente da casa arejado, né? E também há sempre a limpeza dos locais onde a criança acaba pegando mais, se for os brinquedos, a mesa, a cadeirinha onde ela acaba brincando, sempre está higienizando com álcool 70. Mas não precisa de nenhum cuidado específico com a criança, não precisa isolá-la. Doutora, os sintomas são diferentes da criança para com o adulto, né? Os sintomas, por exemplo, eu não sei se de repente a criança chega a sentir falta de ar ou se ela tem um sintoma que seja muito, muito diverso do adulto. Habitualmente, os sintomas das crianças, eles podem ser mais leves. Então, ele tem um quadro de uma coriza, pode ter uma obstrução nasal, uma tosse, algumas febre, algumas crianças podem apresentar dor abdominal, diarreia.
né? Em casos, e podem sim, alguns casos raros, mas podem sim levar a casos graves com uma insuficiência respiratória, então, portanto, uma falta de ar. E a gente tem outros casos também mais graves, mas reforçando que também raros, que a gente chama de uma síndrome inflamatória multissistêmica. Isso se falou muito na mídia no ano passado, sim, que as crianças podem apresentar, que não é uma coisa específica do Covid, algumas infecções podem levar a esse tipo de quadro nas crianças. Outra dúvida, doutora, eu acho que muitas mães, muitos pais, né, tem, usar ou não máscara, que idade se deve usar, a partir de que idade? Porque uma criança muito pequenininha é complicado você mantê-la com máscara. Sim. A gente fala assim, que a criança, a partir dos 2 a 3 anos de idade, ela já tem condições cognitivas e neurológicas para estar usando a máscara. Sim. Né? Então, o que a gente deseja da máscara? A gente precisa que a máscara ela fique coberta no rosto e que a gente manipule a menor vezes possível essa máscara. Então, se uma criança colocou a máscara, não tem risco dela se sentir com falta de ar, se sentir asfixiada, não ficar a todo momento colocando a máscara, tocando na máscara, sim, a gente pode deixar essa criança com a máscara. Então, inclusive, a gente vê algumas crianças menores até do que 2 anos de idade com a máscara e que elas ficam muito bem. A única coisa que a gente atenta para essas crianças menores, que elas sempre fiquem usando a máscara, mas assistidas, sempre com algum adulto próximo, porque a gente sabe que elas são muito novas ainda para ter essa percepção se precisa tirar a máscara em cima da hora ou não. Essas crianças maiores, a gente fala que elas já têm uma maturidade para usar. Existe, talvez, algumas particularidades, criança que se sente mais incomodada com a máscara e fica toda hora tocando nela, ou alguma doença que possa, por exemplo, algumas doenças pulmonares, que isso possa acabar atrapalhando a criança. Então, nessas situações, uma exceção, a gente acaba liberando a criança do uso da máscara. Por quê? O risco da contaminação ela é maior, justamente, porque ela está manipulando muito mais. A máscara, então, ela é tão eficaz para o adulto quanto para a criança, então, né, doutora? Sim, para todos. É bom. Doutora, eu queria agradecer muito a senhora, muito esclarecedora, todas as suas observações. Obrigado mesmo, muito obrigado. Quero agradecer. Deixa eu passar aqui só o contato do hospital. Ó, nós temos no Instagram do Hospital San Genaro, @Hospital San Genaro, @Hospital San Genaro, e também o site do hospital, hospitalsangenaro.com.br. Quero agradecer a doutora Cláudia Maruyama, né? Maruyama, isso, né? Infectologista do Hospital San Genaro. Muito obrigado por a senhora dispor do seu tempo, né? De uma maneira tão solícita nos ajudar aqui. E eu acho que esclarecer e trazer tranquilidade para tantas famílias. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Uma boa tarde. Boa tarde. Viu que beleza, gente? Olha que beleza. É uma notícia tranquilizadora, interessante. Ela falou,